E aí, cinéfilo, Netflix e Apple TV mais vieram carregadas de ação e hoje eu provei isso. 8 filmes com mercenários, espiões e ladrões que não dão um segundo de respiro. E tem um no meio que reuniu 3 dos maiores nomes de Hollywood numa só produção. Eu sou Miguel, bem-vindo ao Filmeja 1. Bora pra nossa lista. Exército dos Mortos, disponível na Netflix. Zack Snyder pegou 2 gêneros que parecem impossíveis de combinar, filme de assalto e filme de zumbi, e fez algo que ninguém esperava que funcionasse tão bem. Las Vegas foi tomada por um surto zombie e o governo americano construiu uma zona de quarentena ao redor da cidade. Ninguém entra, ninguém sai, mas Scott Ward recebe uma proposta que nenhum mercenário consegue recusar. Entrar na zona, chegar ao cofre de um cassino enterrado no coração de Las Vegas e sair com 200 milhões de dólares antes que o exército detone uma bomba nuclear sobre a cidade inteira. O prazo é impossível, o caminho é uma cidade cheia de mortos que evoluíram de um jeito que ninguém esperava. E a equipa que ele monta é exatamente o tipo de grupo que você adora acompanhar, porque cada pessoa tem uma habilidade específica e um problema pessoal que vai complicar tudo no pior momento possível. Dave Bautista carrega o filme com uma presença física e emocional que surpreende pela profundidade, construindo um pai desesperado que usa a brutalidade como última forma de amor. É excessivo, é violento e é exatamente tão divertido quanto promete. Disponível na Netflix. Resgate 2, disponível na Netflix. O primeiro Resgate chegou em 2020 e se tornou um dos filmes de ação mais assistidos da história da Netflix, e com razão. Chris Hemsworth, como Tyler Rake, entregou uma das performances físicas mais impressionantes que o streaming já produziu, com uma sequência de ação de 12 minutos filmada como se fosse um único plano que ficou na memória de qualquer pessoa que assistiu. Resgate 2 começa exatamente onde o primeiro terminou, com Tyler à beira da morte depois de uma missão que parecia impossível de sobreviver. Quando ele volta, aceita uma nova missão igualmente suicida: resgatar a família de um criminoso perigoso numa operação que o leva da Geórgia até o coração de uma Europa em conflito. O que Resgate 2 faz de diferente é ampliar a escala sem perder a brutalidade íntima que tornou o primeiro especial. As sequências de ação são maiores, mais elaboradas e mais devastadoras, com uma cena de abertura que rivaliza com qualquer coisa que o cinema de ação produziu nos últimos anos. Sam Hargrave dirige com uma precisão técnica que faz a câmera parecer mais um personagem do que uma ferramenta. Disponível na Netflix. Caos e Destruição, disponível na Netflix. Esse é o tipo de filme de ação que funciona porque não tenta ser mais do que é. O detetive Walker está investigando uma operação de drogas que deveria ser simples, quando tudo explode numa série de mortes que não param de se multiplicar. O que era uma investigação vira uma missão pessoal quando o filho de um político poderoso fica preso no meio de uma rede de conspirações entre facções criminosas que controlam o submundo da cidade. Walker precisa navegar por esse caos sem saber em quem confiar, porque cada aliado pode ser um inimigo e cada inimigo pode ter informações que ele precisa. Caos e Destruição funciona porque tem ritmo, tem personagens que importam e tem sequências de ação que entregam o impacto físico que o gênero exige, sem depender de efeitos visuais para compensar falta de substância. É direto, é eficaz e é o tipo de filme que você começa sem muita expectativa e termina completamente satisfeito. Disponível na Netflix. A Velha Guarda 2, Imortais, disponível na Netflix. A primeira Velha Guarda chegou em 2020 e foi uma das maiores surpresas da Netflix naquele ano. Charlize Theron liderando um grupo de guerreiros imortais numa missão que equilibrava a ação de alto nível com uma filosofia existencial sobre o que significa viver para sempre num mundo que nunca para de mudar. A segunda parte eleva as apostas de um jeito que poucas sequências conseguem fazer. Andy enfrenta agora algo que nunca teve que enfrentar em séculos de existência: a possibilidade real da morte. Pela primeira vez, ela pode morrer de verdade.
E é exatamente nesse momento de vulnerabilidade máxima que Discord aparece, a primeira das imortais, interpretada por Uma Thurman numa performance que rouba cada cena. Uma mulher que passou séculos alimentando um ódio profundo pela humanidade e que agora tem poder suficiente para agir de forma devastadora. A dinâmica entre o grupo continua sendo o coração emocional do filme, com uma escala de ação que ultrapassa tudo que o primeiro conseguiu entregar. Disponível na Netflix. Antes de continuar, quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que estão aqui comigo. Vocês são o motivo de cada vídeo que eu faço com tanto carinho. Se inscreve no Filmeja 1 e ativa o sininho. Me ajuda demais e é rapidinho. E agora chegou o momento do filme que eu prometi no início, o destaque absoluto dessa lista. Presta atenção porque esse você não pode perder de jeito nenhum. Alerta Vermelho, disponível na Netflix. Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot no mesmo filme? Quando a Netflix anunciou esse elenco, as expectativas eram imensas e Alerta Vermelho entrega exatamente o tipo de entretenimento que 3 estrelas desse calibre prometem. John Hartley é o melhor analista do FBI e está a perseguir Nolan Booth, o maior ladrão de arte do mundo, quando uma reviravolta inesperada o força a fazer a última coisa que imaginava: unir forças com o próprio ladrão para capturar uma criminosa ainda mais escorregadia, conhecida apenas como o Bispo. O que se segue é uma aventura global que passa por prisões isoladas, selvas densas e pistas de dança em destinos que o roteiro usa com um humor que não para. A química entre Johnson e Reynolds é genuína e elétrica, com cada cena entre os dois funcionando como comédia de alto nível sem perder o ritmo de thriller. Gal Gadot, como a antagonista, tem uma elegância e uma frieza que equilibra perfeitamente o caos dos outros dois. É o tipo de filme que foi feito para ser assistido com um sorriso no rosto e que entrega cada segundo do que promete. Disponível na Netflix. SEALs, Operação Resgate, disponível na Apple TV+. Quando 5 ex-soldados das Forças Especiais se reúnem para planejar um assalto a um narcotraficante poderoso, parece que estão no controle total da situação. São profissionais treinados para missões impossíveis, homens que passaram anos aprendendo a trabalhar juntos sob pressão máxima. Mas o que acontece quando a operação começa a sair dos planos é onde SEALs, Operação Resgate, se torna algo mais interessante do que um thriller de ação convencional. As lealdades dentro do grupo começam a ser testadas de formas que nenhum deles antecipou, porque quando o dinheiro está na mesa e a saída começa a parecer menos certa, cada pessoa revela prioridades que estavam escondidas atrás da fachada de ex-companheiros de missão. É um filme que usa a competência técnica dos personagens como contraste para a fragilidade humana que aparece quando as apostas são altas demais. Tenso, bem executado e com uma conclusão que não entrega respostas fáceis. Disponível na Apple TV+. Operação Fronteira, disponível na Netflix. 5 ex-soldados das Forças Especiais com um plano para assaltar um narcotraficante e lealdades que começam a rachar quando a operação sai do controle. Operação Fronteira é um thriller de ação que funciona porque trata os personagens como adultos com histórias reais por trás de cada decisão que tomam. O narcotraficante que eles escolheram como alvo não é apenas um criminoso, é alguém com conexões que chegam muito mais alto do que qualquer um do grupo sabia antes de embarcar na missão. E quando as consequências inesperadas começam a aparecer, o que era uma operação calculada vira uma luta pela sobrevivência, onde cada membro do grupo precisa decidir em quem ainda confia. É ação tática com profundidade narrativa, o tipo de combinação que os melhores thrillers militares sempre acertam quando estão no melhor da forma. Disponível na Netflix. Agente Oculto, disponível na Netflix. Os irmãos Russo, os diretores de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, trouxeram para a Netflix uma das produções de espionagem mais caras e mais ambiciosas já feitas para o streaming. Court Gentry, codinome Sierra Six, era um assassino da CIA, uma ferramenta afiada da agência usada para eliminar alvos que o governo americano não podia reconhecer publicamente.
Quando ele descobre provas de corrupção que comprometem pessoas dentro da própria agência, o caçador vira o caçado instantaneamente. Lloyd Hansen, um ex-colega da CIA sem limites morais de nenhum tipo, é contratado para eliminá-lo antes que as informações vazem. Ryan Gosling, como Sierra Six, traz uma contenção e uma precisão física que transformam cada cena de ação numa coreografia calculada. E Chris Evans, como Hansen, é o vilão mais divertidamente perturbador que o streaming produziu nos últimos anos. Ana de Armas completa um triângulo que tem química suficiente para sustentar 2 filmes. A escala de produção é de cinema e cada centavo aparece na tela. Disponível na Netflix e é o encerramento perfeito para essa lista. E essa foi a lista de hoje, cinéfilo. Primeiro, agradeço a Deus por mais um vídeo e agradeço de coração a cada um de vocês que ficaram até aqui comigo. Isso significa muito para mim. Me conta nos comentários qual desses filmes você já assistiu e qual vai entrar na sua fila agora. A sua opinião faz esse canal crescer e me motiva a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Se inscreve no Filmeja 1, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!